Bem, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 10. Este capítulo chama-se As Consequências da Obsessão. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Resposta dos espíritos. Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas não a que tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer esta distinção e curarão mais doentes do que as duchas, né? Lembram as duchas, que eram aquelas águas geladas que eles faziam com os loucos naquela época. É a questão 254 do Livro dos Espíritos. Quando ultrapassam o limite de simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsediado. Surgem assim distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Então vejam, esse tipo de obsessão muito forte causa realmente danos no físico, né? Então, se a pessoa não utilizar dos tratamentos disponíveis na doutrina espírita e até junto a médicos, né, psiquiatras e psicólogos, ela vai ter problemas no físico, com certeza. Mas continuando, se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acometem o obsediado são bastante complexos e dolorosos. A obsessão é a escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação, em razão da onda mental alheia, ou seja, do obsessor, né? Que o constringe e perturba, impedindo a sua expansão e o seu voo. Qualquer cativeiro é doloroso. O cativeiro físico apresenta a possibilidade de deixar liberto o pensamento do cativo. Na obsessão, entretanto, o ser torna-se escravo de maneira integral, e é a pior forma de servidão, a mais pungente. É também a que mais nos toca o coração. Quando uma criatura cai nas malhas do cativeiro físico, mantém livre o seu pensamento e, que de muitas formas se expande em sonhos, fés e esperança, tornando pelo menos suportável o cerceamento material. Mas nos processos obsessivos graves, a pessoa se apresenta aparentemente livre, porém, em realidade está acorrentada, mentalmente dominada por seres invisíveis que detêm o voo do seu pensamento. Isto é, da manifestação da própria essência da individualidade do espírito. Ou seja, quando uma pessoa é escrava de outra, sem considerar aqui esse aspecto, né, ela ainda tem a mente dela que ela pode pensar em liberdade. Agora, quando existe o cerceamento por espíritos, nem isso é possível, porque ela não consegue entender que ela está nesse processo de obsessão muito forte. Então, essa é a diferença. Mas continuando, esse confinamento, esta prisão, a mais triste, escura e solitária, é, pois, a mais cruel e a que mais faz sofrer. Soma-se à influência dos obsessores a sensação, a certeza do remorso do passado, que se ergue como fantasma insepulto e que vem assombrar os dias presentes. Então, realmente, o obsediado é prisioneiro em todos os sentidos
vencido ao peso de tormentos inenarráveis que ele mesmo engendrou. Claro, isso em outras encarnações, né? Porque senão Deus não seria justo. E avança em sua própria aspérrima caminhada, tentando evadir-se da miserável cela onde geme e chora para o claro sol da liberdade. Na noite tempestuosa em que se debate, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Somente o Espiritismo tem condições de dar a estes sofredores o alívio, a compreensão, o caminho para a liberdade. É a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e livrar da mais completa escravidão não apenas os obsediados, mas também os obsessores, que, afligindo e fazendo sofrer, automaticamente se aprisionam ao jugo do ódio, que os converte também em escravos e vítimas, tal como acontece àqueles a quem perseguem, né? Então, nós devemos ter como lição isso. O obsessor e o obsediado são os dois que estão perdendo tempo. E o tratamento espírita faz com que haja liberdade para ambos, pois, havendo uma intercessão do plano espiritual, ou seja, uma mediação dos espíritos, através do conhecimento da doutrina, né, essas pessoas acabam se libertando e ficam livres para seguir os seus caminhos. Encontramos, agora ela vai dar aqui alguns exemplos. No caso de Esther, narrados por Manuel Filomeno de Miranda, em obra Grilhões Partidos, o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão. O autor narra com detalhes os tormentos que a obsediada enfrenta. Evidentemente, são sofrimentos acerbos. Tolhidas em seu pensamento, incapaz de se exteriorizar, a doente padece da aflição de sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando, como seu pensamento desequilibrado, alucinações, visões terríveis a que a enchem de terror. Que uma observação, na maioria dos casos, não há apenas um obsessor, mas vários, já que ele se alicia com comparsas e que parece realmente diminuir a capacidade mental e eles todos têm um objetivo comum, não é? Porque se associam. Mas vamos continuar aqui. O medo que então experimenta desestrutura-a psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo, do qual não consegue despertar. Se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças, não comanda mais o seu próprio comportamento, e vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras, que sabe não serem as suas, mas às quais tem de obedecer, porque se sente dominada em todos os centros de registros, né? Ou seja, aquela situação que o espírito que fica dominado é porque, no fundo, ela sabe que deve. Então, o devedor cede. Mas, continuando aqui. A permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais. Desta forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levar até ao suicídio, ou aos vícios em geral, né? Então, uma pessoa pode ser levada aos vícios pela atuação de obsessores, ou ainda pelo moto próprio, atraindo entidades infelizes que se utilizarão dela para se locupletarem, né? Ou seja, é aquela história, né? Se eu fumo a vida inteira, quando eu desencarnar, eu vou ainda ter a necessidade do cigarro. Mas enquanto encarnado e fumando, muitas entidades que fumam e estão desencarnadas vão se associar a mim. Então eu cada vez mais preciso de cigarro,
ou cada vez mais eu preciso de droga, ou cada vez mais eu preciso de álcool, ou cada vez mais eu preciso de sexo. Mas continuando. Temos presenciado muitos casos dolorosos, onde a aparente loucura mascara o verdadeiro quadro, a obsessão. Certa vez, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamadas para aplicar um passe. Segundo nos informaram, a doente em crise de loucura estava amarrada ao leito, a fim de se evitar que se machucasse ou se matasse. Cercamo-nos de todos os cuidados espirituais que são imprescindíveis num labor desse quilate. Fomos em companhia de pessoas bastante experientes nesse trabalho, né? Então, ou seja, nunca se pode fazer um trabalho desse sozinho, né? E dificilmente, com o número de centros espíritas que nós temos hoje, deve-se fazer isso como ela está colocando aqui na casa da pessoa, né? Por isso nós temos os centros espíritas. Chegando ao lar da enferma, soubemos que ela era recém-casada e que subitamente passara a agir como louca. Estava amarrada ao leito, completamente hebetada. Era um quadro triste de se ver. Fizemos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, oramos e aplicamos o passe, trazendo alívio bastante acentuado à doente, que se apresentou bem mais serena. Recebemos esclarecimento dos mentores espirituais de que o caso era de possessão e que a jovem senhora deveria ser tratada espiritualmente, recomendando-se ainda a terapia médica, evitando-se, porém, a sua internação, já que haveria possibilidade de tratá-la em casa. Conseguiu-se, inclusive, que ela se acalmasse pouco após a medicação. Entretanto, a família da paciente, esse é outro grande problema, né? As famílias que não entendem nada de espiritismo, querem dar palpite, acabam dificultando o socorro. Entretanto, a família da paciente era absolutamente contrária ao tratamento espiritual e manifestou-se em franca oposição ao prosseguimento do trabalho de passe, bem como quaisquer outras orientações do espiritismo. Afirmaram que apenas aceitariam o passe naquele momento por se tratar de uma emergência e por estarem chocados com a situação. Alguém havia sugerido o espiritismo como solução urgente. Diante disso, silenciamos. Claro, a gente sempre tem que seguir aquilo que as pessoas determinam, né? Tem que respeitar o livre-arbítrio dos outros. No dia seguinte, a doente foi internada em casa especializada. Menos de 48 horas após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Já se passaram 20 anos e não nos esquecemos desta irmã, que, conforme nos informaram os amigos da espiritualidade, foi amparada, esclarecida e hoje prossegue o seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. O seu obsessor antecedeu-a na esfera carnal, onde se encontrarão para um momento do perdão e de paz, né? Então, assim a gente vê um caso terrível de obsessão, né? Em que ambos ficam presos uns aos outros. Mas, veja, a espiritualidade aqui, depois que ela conseguir entender tudo direitinho e fizer o tratamento, ela vai reencarnar e futuramente ela e o obsessor provavelmente estarão juntos. Provavelmente não, estarão juntos, né? Ou como pai e filha, ou como mãe e filho, né? Para que cesse essa situação. Então, nós podemos perceber que a espiritualidade sempre faz as situações de maneira que as pessoas sejam reunidas até por laços de família, mesmo que antagônicos, mas, de alguma forma, crescerão juntos e procurarão, dentro das possibilidades, acabar com esse ranço que havia de outras vidas. Então, por isso nós devemos lembrar sempre que dentro da nossa família é que estão os mais difíceis problemas kármicos, né? Então, marido com a esposa, ou esposa com o marido,
ou filhos e filhas, que são sempre os nossos espíritos mais difíceis que vêm na nossa família para acabarmos com esse ranço da obsessão. Bom, eu vou parar por aqui porque existem ainda outros exemplos que a Sueli vai colocar aqui, mas para não cansar a todos, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse assunto, que é um assunto do século, né? A obsessão está em todos os momentos das vidas, porque as nossas encarnações hoje, elas são encarnações difíceis, para que nós possamos resgatar tudo o que fizemos de errado, né? É a grande oportunidade que a espiritualidade nos dá hoje. Bem, eu agradeço e até a próxima. Muito obrigado.